República. O gabinete de crise foi fechado em 2012 pela presidente Dilma. E aí eu vim para São Paulo. Em São Paulo, eu fui fazer o planejamento estratégico durante 6 anos da Amazon, que é uma estatal que lida com toda a tecnologia nuclear, quer dizer, a área militar vai chegar no submarino de propulsão nuclear, e o mais importante é o reator multipropósito, que tem os radiofármacos, que nós hoje em dia importamos, que nós vamos passar a ter a produção deles aqui no Brasil, que é toda a parte de diagnóstico e tratamento de câncer. E também, em paralelo, fui professor e diretor de pesquisas e relações internacionais na FACAMP, em Campinas. E depois da pandemia, nós estamos aqui trabalhando nessas coisas, né? Eu tenho um site, que é gestordecrises.com.br, e dentro do site tem todas as redes sociais e um curso. É um curso de 8 horas, você só tem que assistir o curso, e ganhei um certificado como gestor de crise. Eu convido vocês todos a integrarem nessa experiência. Zé Antônio, você quer se apresentar? Opa, Zé Antônio Macedo Soares, diplomata de carreira, só durante 50 anos, nada demais, e dos quais 13 anos na presidência, o que é uma coisa incomum. Você nunca passa tanto tempo como diplomata fora da carreira ou então em outras atividades. Foi uma experiência extraordinária, o gabinete de crise, e aí tive um trabalho que até hoje eu tenho saudades, porque literalmente eu nunca sabia o que ia acontecer. Você não sabia se ia ter um índio bloqueando uma rodovia, se ia ter uma guerra em Angola, que você tinha que tirar umas freiras, se ia haver um terremoto no Haiti. Foi uma experiência assim, muito, muito rica, muito boa, e mesa colada com o meu compadre Cunhacoto, né? Foi muito bom, foi muito bom. E essas apresentações que a gente faz, elas aumentam as saudades até, né? Aumenta as saudades desses 13 anos. As ordens aqui, espero que a nossa apresentação, que vai um pouco na linha das 1001 Noites, ou seja, de ensinar contando histórias, seja interessante e útil. Um abraço para todos vocês aí. Estou vendo que o dia está bonito, hein? Num feriado, vocês estão duro aí. Que beleza. Um abraço. Ok, pessoal. Então, a nossa proposta hoje, o tema que vocês nos colocaram é falar sobre o gerenciamento de crises. Vocês estão simulando um gabinete de ministros da então União Soviética, após ter acontecido o acidente em Chernobyl, né? Então, a nossa conversa aqui, e é realmente uma conversa, é mostrar a vocês como que um gabinete de crise trabalha numa situação dessas. E aí nós vamos aplicar aqui a metodologia que nós desenvolvemos nesses 13 anos à frente do gabinete de crise da presidência da República. Então, se vocês estão de acordo, vamos começar, então, a nossa conversa. Primeiro, de que crise nós estamos falando, né? Nós estamos falando da crise no mais alto nível estratégico, que é o nível de decisão estratégica na presidência da República, no caso de vocês, lá no alto nível da União Soviética, né? Então, é uma crise que é um fenômeno complexo, quer dizer, nada é muito simples, porque tem muitas implicações políticas, muitas implicações econômicas, e ele tem diversas origens. No caso de vocês, no caso nosso, né, que é a experiência de nós todos, a origem foi interna, né? Foi um acidente dentro da União Soviética, né? Mas que tem repercussões externas. Então, caracterizar com um estado de grandes tensões e risco de sérias consequências, né? E essas consequências impactam especialmente a reputação e a imagem da instituição.
Então, é dessa crise que nós vamos conversar hoje. Tá? Então, em toda crise, você tem os riscos que estão envolvidos nessa crise e tem que haver uma tomada de decisão. Isso você não tem certeza de para onde vai aquela crise. Foi Clausewitz quem inventou essa imagem da nuvem da guerra, né? Que os estrategistas pensavam em várias propostas estratégicas e mais adiante, quando estava no teatro de operações, as coisas se perdiam. Tudo aquilo que foi pensado ficava nebuloso. Então, é um pouco disso que nós estamos tratando. É uma crise que a tomada de decisão tem que ser feita, mas num ambiente de muita incerteza. Isso aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque, ao final, nós vamos perguntar a vocês o que vocês entenderam com relação ao custo da crise. Porque toda crise tem custo. Tem custo político, custo econômico, custo geopolítico, custo de imagem, custo de reputação. Então, ter essa consciência no gerenciamento de uma crise, os custos que estão envolvidos numa crise. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Ok. Só muito rapidamente contar como é que nasceu o nosso gabinete de crise lá na presidência, e a grande lição é essa, é o que vocês estão vivenciando aí. Né? São diferentes setores do governo, são vários ministros que estão reunidos aí nessa sala, mas a articulação tem que ser uma só. A articulação é a palavra-chave em gerenciamento de crise. Eu acho que o slide está passando só para o senhor. Oi? Alguém está falando aí no microfone. Sou eu, Rafael. Professor, o senhor passou algum slide agora? Eu estou no slide 5. 5? A gente não está vendo os slides passarem do lado de cá. Então vamos voltar. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Um segundinho, professor. Acho que agora... O senhor está no slide 5 ainda? Estou. Senhor, volta no 4, só para eu ver se vai funcionar aqui. Foi? Volta para o slide 4, só para eu ver se vai funcionar. Já estou no 4. Já está no 4? Realmente não está passando. Se o senhor puder me avisar quando você trocar de slide, eu troco aqui manualmente. Tá bom. Beleza? Então nós estamos no slide 5, por favor, Rafael. Beleza. Pode prosseguir. Então, e o nosso gabinete de crise, então, ele nasceu no incêndio florestal em Roraima. Houve um grande incêndio na floresta de Roraima e, pelas condições de vento e climáticas, esse incêndio começou a se dirigir em direção à terra indígena Yanomami, que está tão em notícia nos dias de hoje, né? Então, naquela época, já foi uma questão de interesse internacional, não só por uma floresta pegando fogo, como ameaçando uma terra indígena. Então, vários países se propuseram a auxiliar nesse apagar o incêndio florestal, né? Essa é uma dúvida que a gente sempre tem, se a gente vai aceitar ou não o auxílio internacional em nossas crises, né? Então, vocês já vão pensando na crise de Chernobyl. E antes que o Brasil se articulasse para receber e orientar essa ajuda internacional, os bombeiros de Buenos Aires estavam em Roraima ajudando o Exército a apagar o incêndio. Então, aquilo foi um basta. E, a partir daí, foi criada na Presidência da República um núcleo para prevenir as crises, que é a função de qualquer gabinete de crise. Então, esse incêndio de 98, ele se repetiu em 2003, logo ao início do governo do presidente Lula, e
nesse período de 98 até 2003, o Gabinete de Crises ele articulou várias providências contra o incêndio florestal. As imagens satélites de pontos de fogo em todo o Brasil, os bombeiros militares, onde tinha floresta dos estados, foram treinados em Brasília. E em Brasília ficaram 500 bombeiros treinados em apagar incêndios para serem mobilizados a qualquer momento. Então, nesse incêndio de 2003, o gabinete de crise ele atuou muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, em 98, tinha mais de 2.000 pessoas tentando apagar o incêndio. Em 2003, com 350 pessoas, o incêndio foi contido e foi apagado. Então, essa é uma experiência de articulação inicial que deu origem ao nosso gabinete de crise. Rafael, passei por slide 6. Perfeito. Tudo bem aí? Perfeito, estou no slide 6 já. Tá. Então, essa é a imagem padrão do gabinete de crises, né? Aí é exatamente a reunião depois do ataque às Torres Gêmeas. Quer dizer, o Bush estava numa escola fazendo um evento, ele foi avisado e foi retirado pelo Air Force One e fez essa primeira reunião para saber como agir naquela situação de crise das Torres Gêmeas. Veja que quem está relatando é o almirante Colin Powell, que era o secretário de Estado, e ali estão representados todos os grandes interessados em resolver a crise. Lá no fundo está a Condoleezza Rice, que era a Segurança Nacional, e essa é a imagem do gabinete de crise. É um fórum onde serão articuladas as possíveis soluções para aquela crise. É um tomador de decisão, e aí é que é importante compreender quem é o perfil de quem vai tomar a decisão. E vejo que o Bush é um cara complicado para tomar uma decisão num caso desse. Entendido o que é um gabinete de crise? Podemos ir adiante? Perfeito. Então, vamos para o slide 7, por favor, Rafael. Perfeito. E essa é a imagem do gerenciamento de crise. A crise não acaba ali, ela tem continuidade até que haja uma solução definitiva para a causa daquela crise. Nesse caso aí, é a imagem verdadeira da noite em que foi o assassinato do Bin Laden. Vejam a expressão de tensão de todos que estão ali colocados. Ali está o Obama, está ali o Biden, que era o vice-presidente, a Hillary Clinton, que era secretária de Estado, e a tensão está presente porque foi uma decisão difícil, né? Matar uma pessoa, né? E esse é o clima de um gerenciamento de crise. Vamos para o slide 8, por favor. O que eu queria destacar nesse preâmbulo é o papel da comunicação nas crises. Ainda mais no caso que nós estamos estudando, que é um incêndio numa usina termoelétrica nuclear, a comunicação é fundamental. Mas em toda situação de crise, a comunicação é importantíssima. Você dizer à sociedade, dizer a todos que são interessados em resolver aquela crise, o que é que o Centro de Gerenciamento de Crise está fazendo para solucionar essa crise. Então, no slide 9, aí está uma página do nosso livro, que o Marcelo Soares e eu escrevemos sobre essa nossa experiência de 13 anos, em que aí está colocada a questão da comunicação social e a relação com a mídia. Essa é um calcanhar de Aquiles, como está escrito aí, né? Muitas crises são potencializadas, ficaram mais complicadas, porque não houve uma comunicação social bem feita, não houve um envolvimento da imprensa de forma positiva em relação a resolver aquela crise. Então, comunicação social é uma coisa fundamental em qualquer situação de crise. E aí nós vamos para o slide 10, de que comunicação nós estamos falando, tá?
é uma comunicação com todos os públicos estratégicos com relação àquela situação de crise. E essa comunicação tem que acontecer antes, se você tem condições de trabalhar a prevenção da crise, durante a crise, que é o momento que nós estamos vivenciando nesse workshop que nós estamos brincando hoje, e após a crise, porque a crise não termina nesse momento. Existe sempre uma expectativa de pós-crise em que a comunicação tem que continuar atuando, né? E muito importante é essa lição que nós temos, né? E a comunicação não é o que você diz, mas o que os outros entendem. Como a imagem também não é a imagem que você vê na crise, é a imagem que os outros veem do que está acontecendo. Então, esses dois aspectos, numa situação de crise, são fundamentais para orientar a nossa comunicação numa situação de crise. Rafael, por favor, o slide 11. Pronto. Isso também é uma outra experiência, né? A gente não pode ter uma comunicação chapa branca, né? A gente tem que ter um cuidado de adaptar a comunicação a cada um daqueles públicos estratégicos que nos interessam durante uma crise. Tudo bem até aqui? Tudo perfeito, professor. Então, vamos no slide 12. Vamos falar desse nosso método de trabalho e, a partir daí, nós vamos trabalhar em cima dessa metodologia. O slide 13. Com o tempo, nós para cada tema que for potencial de crise para a presidência da República, para vocês terem uma ideia, nós éramos 20 assessores no nosso gabinete de crise. Nós acompanhávamos dia a dia em torno de 50 temas que tinham potencial de gerar crises. Crise para o governo, crise para o Estado e, especialmente, crise para a sociedade. Uma greve nacional dos caminhoneiros, por exemplo, coisas desse tipo. Então, para cada um desses temas, nós fazemos esse processo de gerenciamento de crise. São 5 passos. O primeiro dele é buscar conhecimento. Você tem que entender, conhecer aquele tema que tem potencial de crise para a sua instituição. Estou falando de instituição porque essa metodologia é sensível. Ela serve tanto para Estado, para governo, para empresa e até já aplicamos em crises pessoais. Então, é uma coisa que é bastante aplicável em qualquer situação de crise. Então, buscar conhecimento sobre esse tema que tem potencial de gerar crise para vocês. Acompanhar esse tema tem todo um processo, que nós vamos falar mais adiante, como que a gente acompanha um tema que tem potencial de gerar crise. E isso aqui tudo é feito para que a gente tenha melhores condições de prevenir a crise, no papel de qualquer gabinete de crise, qualquer gerenciamento de crise. Havendo falhas na prevenção de crises, que é o que aconteceu no caso de Chernobyl, você entra gerenciando a crise diretamente. Então, você já entra no passo 4. E muito, muito importante é acompanhar o pós-crise. É acompanhar o que acontece no fim da crise e quais são os passos para voltar à vida normal da instituição. Tá? Então, nós vamos agora ir passo a passo nesses 5 passos. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento, né? É a atividade vital, porque é baseada nesse passo que nós vamos entender todo o processo dali para diante, né? Então, nós temos que saber quem é que tem a ver com esse tema, quem são os órgãos, instituições, parcerias que nós temos que trazer para nos ajudar a buscar uma solução para essa crise, quem são as pessoas que conhecem esse tema. Hoje em dia é cheio de especialistas, né? Qualquer tema que apareça como crise, a mídia já aparece com vários especialistas, e o risco está nesse outro item que está colocado aí, que
quem é que conhece, que não conhece o tema e diz que conhece. Que aí você vai se basear numa proposta de solução da crise baseada em quem não conhece o assunto. Então, no caso nosso aqui, o slide 15, por favor, hoje em dia nós temos mais esse problema com relação a buscar o conhecimento, que é a infodemia. Você tem uma carga muito grande de informações, várias delas, se a fonte não for confiável, ela vai causar desinformação, algo mais perigoso do que a fake news, num curto prazo de tempo, muito com poder de convencimento. Então, numa situação de crise, esse novo quadro ele é muito importante e nós estamos atentos a isso. Vamos para o slide 16. E aí nós vamos falar sobre o acidente em Chernobyl, e nós vamos falar como se a gente já estivesse estudando esse tema do acidente em Chernobyl. E aqui, por favor, slide 17, eu passo a palavra para o Marcelo Soares. Ele vai fazer algumas reflexões sobre esse acidente, já introduzindo as implicações internacionais desse acidente. Professor, só para avisar que o Marcelo Soares está silenciado, ele estava dando um pouco de retorno na reunião. Macedo? O senhor está silenciado, professor Marcelo Soares. Só clicar no microfonezinho aí para tirar o silêncio. Se eu consigo. Aí, pronto, perfeito. Ok? Sim, te ouvimos. Vou cá. Uns comentários sobre Chernobyl. Em primeiro lugar, Chernobyl eram reatores que forneciam 100% da energia para a atual Ucrânia. Na época, ainda era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, um desastre nessa unidade era deixar o país às escuras. Pior, houve um acidente, no sentido em que houve uma explosão do vapor e foi para a atmosfera radioatividade, o que é o terror definitivo de todos que mexem com este assunto, porque é um perigo invisível. Você tem uma nuvem de radioatividade que quem for afetado por ela, quem for tocado por ela, pode ficar doente e morrer em algumas semanas, mas é invisível. É invisível. Na época, era um dos delegados brasileiros da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena. E nessa agência, os reatores são vistos quase como as catedrais, umas coisas absolutamente necessárias e seguras. E aí, de repente, começam a acontecer acidentes. Há um cálculo que tem havido mais ou menos 99 acidentes com reatores. Além disso, talvez uns 300 acidentes com outra faixa de assuntos que, em inglês, eles chamam flecha partida, ou seja, algum acidente com armas nucleares. Então, por exemplo, um avião aéreo americano, por acidente, deixou cair 3 bombas nucleares na costa da Espanha, que é uma coisa que não se imagina que possa acontecer. Um avião que estava em exercício deixa cair 3 bombas atômicas e que depois dão um trabalho terrível para ser recuperadas. O mesmo acontece com submarinos que afundam. Então, suas armas nucleares ficam a bordo, possivelmente deteriorando, possivelmente enferrujando, e que um dia seu conteúdo radioativo virá à tona. No caso de Chernobyl,
é um caso absolutamente curioso no sentido que a gente não acredita que um país que tinha uma dupla de reatores desse tipo pudesse ter tido um acidente desse. Era inexplicável, porque eles estavam fazendo um exercício de rotina de diminuir a carga de eletricidade quando aconteceu o acidente. Até hoje, na verdade, quando se leem os testemunhos, não se tem muita certeza do que aconteceu. É difícil a gente acreditar que haja um acidente tão inesperado desse. Mas, em resumo, o reator 4 vazou radioatividade e o vapor explodiu e foi para a atmosfera, a radioatividade, numa gigantesca nuvem que se espalhou pelo norte da Europa. O primeiro sinal de alarme foi dado na Suécia, onde os órgãos de energia atômica começaram a notar que havia radioatividade no ar. E não havia explicação para isso. Perguntaram, então, à União Soviética se tinha havido algum acidente. E a União Soviética mandou dizer que não. Um dos sinais claros desses acidentes é que as pessoas negam que tenha havido algo. Isso valeu para quase todos os acidentes. Até mesmo os acidentes que houve no Brasil, que foi o Césio 137 em Goiânia, onde houve uma instrução de dizer que não havia nada. Porque em Goiânia estava havendo uma corrida internacional e o governador não queria assustar as pessoas. Então, oficialmente não estava havendo nada, apesar de haver está sendo espalhado Césio 137 para a cidade. Mas sempre a primeira reação, muitas vezes, talvez seja uma coisa humana, é negar que esteja havendo algo. No caso, nós estamos falando ainda da velha União Soviética, o responsável pelo país, o Gorbachev, se recusou a acreditar nisso. E quando a gente pega hoje em dia as linhas de comando, quem avisou o quê, até em Moscou, todo mundo negando que estava vendo alguma coisa. Já tinha, depois de 2 dias, começado a evacuação das pessoas e continuava se dizendo que não estava vendo nada, que os militares já estavam cuidando do assunto, estava tudo sob controle, até chegar no Supremo, onde eles foram informados que realmente não estava acontecendo nada. Até que chegou a um ponto, quando começam a morrer pessoas, que você não consegue mais negar a realidade. Bom, aí, nesse caso, a União Soviética teve que pedir ajuda internacional. E tem um momento que você não consegue cuidar disso sozinho. E as pessoas foram evacuadas. Curiosamente, o número de mortos foi pequeno, porque eram os bombeiros que atenderam, são hoje vistos como heróis, mas não houve grandes mortes, digamos. O número de mortes em Chernobyl, no primeiro momento, foi quase todas as mortes da nossa crise em Goiânia. Mas o curioso também disso é que a radiação, do seu modo traiçoeiro de ser, pode matar 2 anos depois, pode matar muito tempo depois. E até hoje não se sabe quantas pessoas morreram, foram a óbito por causa do acidente de Chernobyl. Há os números os mais diferentes, os mais variados, mas não se sabe se morreram 1.000, 2.000 ou 10.000 ou quantos. É uma das coisas terríveis da radiação e que, a partir daí, também, todas as usinas nucleares do mundo passaram a ter uma
um nível muito maior de segurança. Em resumo, o seguinte, nós estamos falando da Ucrânia. A Ucrânia, na época, era um país nuclear, era um país com bomba nuclear, era um país armado nuclearmente. Não era um país. Em certo momento, a Ucrânia abriu mão da sua capacidade de armamento nuclear. Talvez tenha sido um erro, porque agora ela é invadida pela sua vizinha a Rússia, que talvez não acontecesse se ela ainda tivesse armamento nuclear. Mas não era um país pequeno, não era um país sem tecnologia. Pelo contrário, ela fazia suas próprias usinas, fazia manutenção. Não era um país desarticulado nesse assunto nuclear. E, no entanto, a gente vê as fotos, acho que é uma foto aí da usina com o teto explodido. Só lhe interromper, professor. O comando do slide está muito curto. Se eu puder passar o slide até o slide que o Marcelo Soares disse. Não, a foto vai aparecer mais adiante, pode deixar. Perfeito. Muito bem. Ok, então, até hoje, essa área está interditada. E como a radiação tem uma meia-vida de 20 mil anos, esta área está interditada pelos próximos 20 mil anos e, curiosamente, passou a ser o domínio dos animais silvestres. E como não havia presença humana, os animais silvestres se reproduziram e tomaram a região. Então, as pessoas que vão ver, que vão conhecer ou tirar fotos, sempre notam que há fotos de raposas, de alces, de animais domésticos abandonados. Agora, o acidente nuclear afetou grande parte da Ucrânia, afetou grande parte da Bielorrússia, e hoje em dia a gente começa a ter ideia de que esses acidentes têm efeitos muito mais longe do que se imagina. Veja, por exemplo, o caso da invasão russa da Ucrânia. Afetou a nossa disponibilidade de fertilizantes, afetou a nossa disponibilidade de grãos. A África, que importava alimentos da Ucrânia, quase que entra numa crise de alimentos. Então, uma crise num reator desses terá efeitos muito mais distantes, às vezes do outro lado do mundo. E você tem que ter a capacidade de entender isso, de detectar isso. Eu sempre fiquei muito surpreso como demorou para, no caso do Brasil, o assunto dos fertilizantes só veio a ser mencionado 2 ou 3 semanas depois. Quer dizer, parece que ninguém prestou atenção que nós importávamos fertilizantes dessa região. No caso de Chernobyl, é uma coisa terrível, porque os reatores ficaram inutilizados, e depois a Ucrânia voltou a ter um outro conjunto de reatores, de nome Zarpotil, que eu não consigo dizer esse nome, que foi invadido pelos russos agora na guerra. Então, vejam vocês que a Ucrânia, em matéria de reatores nucleares, não tem dado sorte, né? Não tem tido felicidade. Agora, e aí? Então, é um centro de risco para todo mundo, porque a radiação não tem dono, não tem nome, não tem destino, todos são afetados por ela. Lhe deixo de volta aí com isso. Bom, e essa semana aconteceu também o acidente da represa que está ameaçando inundar a usina nuclear lá na Ucrânia, né? Quer dizer, mais um acidente, né? Bom, gente, então nós ainda estamos
uma coisa importante que o Zé Antônio não falou, se quiser falar ainda, é sobre a escala INES, né? Que é uma escala que mostra a gravidade do acidente. Essa escala ela é usada para... Ela não tem um padrão internacional de avaliação, mas é para compreensão da mídia e da população, né? Então, vocês vejam que em nível 7, só Chernobyl e Fukushima tiveram esse nível tão alto de gravidade de acidente, né? Mas, de qualquer forma, ocorreram 99 incidentes em todo o mundo com perda de vida humana com acidentes nucleares, né? E essa é a escala de Innes, e vejo que o zero já é um problema de segurança, né? Eles consideram o zero já um problema de segurança, né? Rafael, eu estou conseguindo passar os slides agora? Para mim, eu tive que passar manualmente aqui para o 19. Para mim, você ainda está no 17. Então, põe no 19, por favor, Rafael. Perfeito, estamos no 19 já. Então, vamos para o 20. Então, tudo isso nós estamos fazendo ainda dentro do buscar conhecimento sobre o tema, né? Aí está um resumo daquilo que o Marcelo Soares falou sobre o acidente do Césio, que foi um acidente importante também, né? E isso tudo está compondo buscar conhecimento sobre o assunto, quer dizer, em que outros locais aconteceram acidentes nucleares, em que outros lugares a gente teve já alguma experiência vida com relação a esse tipo de crise. O 21 agora estou colocando aqui o que já foi falado pelo Marcelo Soares, que foi um acidente durante um teste de segurança. Vejam vocês que a falta de energia era simulada. Mas aí a coisa desandou, os operadores não estavam preparados para fazer o exercício, e às vezes é um pequeno erro que causa um grande acidente, uma grande crise, né? Fukushima também foi a mesma coisa, né? O tsunami, a usina estava toda protegida do ponto de vista nuclear, mas a água penetrou na usina e alagou um compartimento em que estava a bomba de água de refrigeração do reator. Então, veja que um pequeno erro de engenharia, de proteção, causou um grande acidente nuclear. São essas coisas que são... O acidente é sempre uma progressão de erros, né? Sempre é importante ter isso em mente, né? E aqui, o slide 22, vocês já pensarem numa comunicação com a mídia, quais são os fatos, efetivamente, que vocês têm na mão, como vocês vão comunicar isso para a sociedade, para a mídia internacional. E, certamente, a mídia faria essa pergunta, que é fundamental também. O governo soviético necessita de ajuda internacional? Então, isso também é uma outra coisa importante. Rafael, vamos para o slide 23? Agora o controle está na sua mão, professor. Agora está funcionando. Se eu passo aí, passa aqui também. Ótimo, obrigado. Hein? Então, nós estamos indo para o segundo passo, que é acompanhar o tema, né? Então, nós já tivemos uma ideia de conhecer o tema, que é a questão nuclear, de acidentes nucleares, e agora nós vamos passar para acompanhar esse tema. Acompanhar o tema é integrar o que se tem de inteligência de dados sobre aquele tema, ter uma visão estratégica sobre aquilo, quer dizer, o que é a União Soviética no curto, no médio e longo prazos tem a ver com aquele assunto, especificamente, no caso, a energia nuclear. Isso é uma coisa que vocês, como gabinete de ministros, a ideia é perpetuar essa energia ou haveria um câmbio com energias alternativas à energia nuclear, que estava sendo bem avançada na União Soviética, e uma visão multissetorial.
que é o que vocês estão simulando aí no gabinete de crise, quer dizer, vários ministros simulando vários setores para ver se algum setor não está sendo contemplado na solução dessa crise. É o caso, por exemplo, nós tivemos agora da pandemia, né? Se você focasse somente na questão sanitária, você estaria deixar de lado a questão financeira, a questão dos empregos, a questão econômica. Então, essa visão multissetorial da crise ela é importantíssima para a gente resolver uma crise. E outra coisa importante é esse estudo que está sendo feito de qualquer que seja o tema com crise, qual é a escala mínima de acompanhamento. Por exemplo, se nós vamos falar da questão indígena no Brasil, nós temos que aumentar essa escala para toda a América do Sul. Porque todos os índios, todas essas tribos, elas têm familiares em tribos dos países que são vizinhos. Então, esse arco indígena da América do Sul ele tem que estar contemplado nesse estudo de vocês. Se vocês não estão percebendo qual é o impacto que a crise que vocês estão estudando tem além da nossa fronteira e vice-versa, se alguma coisa está acontecendo além da fronteira, qual é o impacto dentro da nossa fronteira, o estudo de vocês não está completado. No caso desse acidente, um mapa sempre dá uma visão mais importante de entender até onde vai a nossa escala, né? E aqui vocês têm colocado não só as usinas nucleares da União Soviética, né? Aí estão os silos também de lançamento de mísseis, onde está toda a parte nuclear da União Soviética, e quem são os vizinhos mais próximos. O Marcelo Soares falou em Suécia, mesmo que a Suécia está bem próximo de onde aconteceu o acidente, né? Nessa visão espacial. Então, o mapa sempre é importante para quem estuda relações internacionais. Nessa fase de acompanhamento, é a fase que a gente faz a gestão de riscos. Então, esse é o mapa que a gente usava lá na presidência. Então, à esquerda, vocês têm um eixo de probabilidade de 1 a 5 e embaixo o eixo do impacto, de 1 a 5 também. No caso de um acidente nuclear, certamente o impacto vocês já colocariam em nível 5 ali do impacto. Mas a probabilidade de acontecer um acidente, em vista do risco, da preocupação que existe com a energia nuclear, talvez a probabilidade fosse mais baixa. De qualquer forma, cruzando essas duas informações, vejo que há uma grande preocupação, no mínimo, de se preparar para uma prevenção e já entrando no gerenciamento de qualquer crise por acidente nuclear. Tá ok? Essa aqui é a foto que o Marcelo Soares referiu, que é a foto do Gorbachev com a esposa visitando a usina depois do acidente, porque certamente ele não acreditava que o acidente tinha ocorrido, né? Certamente aquela análise de risco foi feita de modo que foi muito baixo a expectativa de probabilidade de ocorrer um acidente, já que toda a segurança envolvida estava, teoricamente, bem funcionando, né? Mas é uma foto histórica que mostra, mais uma vez, a perplexidade do mandatário diante de um acidente tão grave como foi esse de Chernobyl, né? Nessa fase de acompanhamento, a gente faz cenários para essa crise. No caso aí, aqui é só um exemplo, vocês podem claramente trabalhar com melhores condições de expectativa de inclusão, né? Mas no primeiro canto esquerdo, na primeira coluna esquerda, a gente tem que saber se a crise vai durar poucos dias, se é uma crise que vai durar semanas, durar meses. No caso
exatamente uma crise que tem até hoje, uma longa duração, né? As ocorrências que estão vinculadas a essa duração da crise, a questão de número de mortes, número de exposição à radiação, tudo isso é colocado também nesse cenário para cada tema, né? A repercussão, mais uma vez, a comunicação ela é fundamental numa situação de crise. Qual é a exposição na mídia local, a exposição nacional, a exposição internacional que está havendo essa crise? E quais são os impactos que essa crise está provocando, né? Os impactos para a imagem e reputação da instituição, o fornecimento de energia, já que a Ucrânia toda dependia dessa usina, as consequências são poucas ou muitas, quais são as negociações que vão ser necessárias para resolver essa crise. E na a última coluna à direita, quais são as ações, né? O que é preciso ser feito, sugerido pelo gabinete de crise, para que o nível executivo comece a providenciar uma reação àquela situação que está instalada de crise. Tá ok? Então, vamos embora. Então, nós vamos para o terceiro passo, que é prevenir a crise. Então, nós buscamos conhecimento sobre aqueles assuntos. A gente tem algumas técnicas dentro do acompanhamento que temos, inclusive análise de riscos. E agora nós temos melhores condições de prevenir essa crise. Esse também é uma página do nosso livro, que a medida de sucesso é o número de vezes que o gabinete de crise consegue prevenir o conflito. Experienciar a crise mostra que você falhou alguma coisa. Na nossa experiência, se a gente pegar os 2 mandatos do presidente Lula, que foram 8 anos, em média, a gente entrava gerenciando de 6 a 8 vezes por ano. Mostrava que a gente tinha tido alguma falha na prevenção da crise. E as falhas estão naquela integração que nós falamos lá no início, quando nós estávamos acompanhando a crise, né? A gente, às vezes, não tinha informação sobre o que ia acontecer aquela crise. A gente, às vezes, não sabia o que o governo queria ter como visão estratégica. E, às vezes, a gente tinha falhado numa visão multissetorial daquele assunto. Por exemplo, quando aconteceu o acidente quando houve a invasão da usina de Tucuruí, lá no Pará, essa mobilização do movimento dos atingidos por barragem, que se reuniram de meia-noite, 4 ônibus apareceram na pracinha de Tucuruí, chamaram os integrantes do MAB e se dirigiram para invadir a usina. Essa informação nunca chegou ao gabinete de crise. Então, você não tinha como reagir, porque você não tinha informação sobre aquela crise que ia acontecer. E ali nós falamos do conflito. Isso aqui eu falei com o Rafael que seria interessante a gente falar um pouco sobre relações de poder nas relações internacionais, quais são as estratégias que se aplicam nessas relações de poder, né? A gente pode pôr aqui o poder é uma relação entre meios e fins, né? Quais são as ideias, quais são os princípios, quais são os objetivos que o seu país tem, quais são os meios que o país tem para alcançar esses objetivos. E aí você vê que é uma relação de racionalidade. Quanto mais as suas ideias e seus princípios são suficientes para se propor, menos meios você vai precisar colocar nessa relação de poder. Agora, o poder ele não existe de forma absoluta. Ele só tem sentido se você comparar esse poder com o outro. Então, aí na figura, podemos, por exemplo, dizer que o FX, o MX, é o poder da Rússia hoje, nessa operação especial que você chamou de invasão da Ucrânia, né?
Então, está em azul aí os fins e os meios da Rússia, e à direita, está em vermelho, são os fins e os meios da Ucrânia com a OTAN, e na OTAN os Estados Unidos, que aí já é um conglomerado aqui à direita, né? Então, a primeira estratégia que você tem que tentar fazer é a de persuasão. Então, foi aquele período, lá no ano passado, bem no início, em que a Rússia estava persuadindo a Ucrânia de não entrar na OTAN. Então, é uma estratégia de persuasão, quer dizer, é o campo da diplomacia, basicamente, é o campo das relações internacionais no mais alto nível, né? É onde vocês se encaixam pela profissão de vocês, né? Depois, logo em janeiro, começo de fevereiro, a Rússia mobilizou suas tropas para a fronteira da Ucrânia. Então, ela usou meios militares para dissuadir a Ucrânia de entrar na OTAN. E aí, depois disso, isso também não funcionou, e aí ela partiu para a estratégia de conflito. Ela invadiu a Ucrânia. Okay? Então, esse aqui é um quadro simplificado, porque as situações são mais complexas do que isso, mas vocês percebendo como funcionam as relações de poder, e essas três estratégias fundamentais nas relações de poder, vocês vão perceber qualquer situação de crise internacional. Tudo bem aqui? Então, vamos adiante. Nessa situação de prevenção de crise, você vai inchando o gabinete de crise com aqueles especialistas que você precisa ter junto de você para resolver a crise, uma ligação com o controle operacional da crise, a comunicação social fundamental, que são os atores relevantes dessa crise, quer dizer, os ministros todos têm relevância, mas pode ter alguns órgãos fora desses ministros, uma assessoria jurídica, no caso de vocês, uma assessoria jurídica internacional, inclusive, a inteligência, atualizando os dados, as redes hoje em dia são fundamentais, e isso é uma gestão integrada, e durante a prevenção da crise, há permanentemente uma reavaliação daquela avaliação de riscos. Tá? Então, é assim que o gabinete vai inchando. Você, na prevenção de crise, você vai inchando o seu gabinete de crise e vinha acompanhando. E como é que é feita a comunicação na prevenção da crise? Ela diminui os impactos da crise, ela reduz os danos à imagem, que você está prevenindo já o que vai acontecer. Ela é bem feita, ela limita a duração da crise, que rapidamente você vai propor uma negociação ou propor a solução da causa da crise. E ela facilita esse processo decisório, que deixa de ser tão longo, né? O importante dessa comunicação é essa transparência e não ocultar as consequências da crise, que é o que uma pessoa chamou a atenção, que em Chernobyl, como foi o caso do SESI no Brasil também, os governos se omitiram em divulgar o que estava acontecendo. Isso é uma falha muito grave em comunicação. Nunca comunicar sem ter o que dizer, né? Às vezes você convoca a mídia para uma declaração oficial e você não está montado no assunto, não está montado no que você precisa dizer. E aí é o caos, é um tédio, é o anticlima de uma comunicação. E aí nós chegamos no quarto passo, que é gerenciar a crise, que é onde vocês aí no gabinete de ministros, vocês estão entrando direto no pós-acidente nuclear. Então, nós estamos no quarto passo do gerenciamento de crise, já chegando à fase final. Esse gerenciar a crise é gerenciar os processos de saída da crise. Você já tem que ver uma saída para a crise, senão ela vai continuar, ela vai ficar perpetuando sem solução.
É uma corrida contra o tempo, e quem está provocando a crise, no caso, é um acidente, né? Mas se é uma greve nacional de caminhoneiros, a iniciativa está de quem está provocando a crise. E nós, lá na presidência, nós desenvolvemos um fluxograma em que nós, nessa fase de gerenciamento de crise, nós percebemos se a crise está controlada ou se ela está escalando. Tá? É isso que nós vamos compartilhar com vocês agora. Esse é o fluxograma em que os atores estão vivenciando violência, tensão, etc. O gabinete de crises ele é ativado. Então, quais são os valores que estão em jogo nessa crise? E nesse nível estratégico, que é o que vocês estão se situando, são feitas diretrizes, né? Quais são as diretrizes para essa crise? Quais são as diretrizes para toda essa parte nuclear da União Soviética, né? Então, no nível mais abaixo de planejamento, aí são feitas tarefas. No caso do Brasil, se houvesse um acidente nuclear no nosso submarino para propulsão nuclear, o nível estratégico seria a presidência da República, que daria diretrizes para essa situação de crise, assumiria a comunicação. No nível de planejamento, seria o Ministério da Defesa, porque o submarino está ali subordinado, mas também o Ministério da Ciência e Tecnologia. E no nível operacional, lá na ponta, quais são as ações que estão sendo feitas para resolver aquele acidente, né? Aí é uma interação e com a realimentação das informações, se aquela ação foi bem sucedida ou não, se está bem sucedida, essa crise está sob controle. Se não está bem sucedida, há uma escalada da crise e você tem que mudar as tarefas que foram dadas antes para resolver aquela situação. Muito, muito complicado quando a crise volta para o nível mais alto, o nível estratégico, porque você fez diretrizes, fez tarefas, acionou e não resolveu a crise. Então, a crise volta muito mais fortalecida, muito mais potencializada, que é um risco muito maior em termos de gerenciamento de crise. Ok? E como é que é a comunicação no gerenciamento de crise, né? Então, aqui algumas coisas que nós acumulamos de experiência nesses 13 anos, né? Primeiro, mostrar mais preocupação com públicos, meio ambiente e valores, né? É muito comum o comunicador que é escalado para falar, ele vai falar vários números que não interessam muito, mas que muita informação técnica sobre energia nuclear, mas a preocupação ali é dizer que o governo está cuidando das famílias dos acidentados, está cuidando da questão ambiental daquele acidente. Então, essa é a primeira notícia importante durante o gerenciamento de crise. É mostrar que você está atuando preocupado com o que aconteceu, não com as consequências materiais, que isso é para depois, né? Revelar a responsabilidade, muita preocupação, quer dizer, assumir a responsabilidade de onde houve erro, né? A prioridade para as vítimas, para as famílias e transparência. Tentar ocultar é pior, porque aí a mídia vem com muita informação e desfaz todo um trabalho de comunicação que é feito para resolver a crise. Por outro lado, é bom vocês entenderem qual é o comportamento da mídia numa situação de crise. Ela sempre vai recuperar outras crises anteriores, vai mostrar que há reincidência nessa situação de crise, né? E a mídia ela trabalha com o interesse do público na notícia. Quanto o holofote da mídia estiver em cima desse assunto, o interesse está
aquecido e ela vai buscar sempre notícia, notícia, notícia. Muitas vezes esse repórter, essa âncora da empresa, ela desconhece o assunto, né? Então, vocês têm, de alguma forma, que alimentar com informações, ajudar nessa divulgação, né? E as informações técnicas, como eu falei, tem pouco ouvido, né? Não interessa muito ao público. O importante é o que aconteceu de ruim naquele momento, né? E na comunicação, em gerenciamento de crise, que é o caso atual, você tem 3 públicos-alvos claramente nessa situação do acidente de Chernobyl, né? Você tem a sociedade local, o pessoal ali da cidade e da vizinhança, e toda a população soviética em geral. Então, esse é um público-alvo da comunicação de vocês no gerenciamento de crise. Os países vizinhos e parceiros também é o segundo nível de informação, e a mídia internacional. Um acidente desses, claramente, vai ter repercussão internacional. O importante é que você tem que ter uma linguagem para cada público desse. Repetir a mesma mensagem para os 3 é um erro fundamental, porque você não vai impactar positivamente o ouvinte. Então, uma linguagem para a sua sociedade, para o público interno, uma sociedade para quem está por fora, e uma sociedade com uma escala maior, que é aquela escala de acompanhamento do tema, que vocês viram lá atrás, no acompanhamento de temas. Tá? Então, no caso de vocês, isso é o que a mídia vai perguntar para vocês, né? Foi um grande desastre nuclear que ocorreu, ou isso é uma coisa menor? Então, vocês têm que ter essas informações prontas. Qual foi o número de mortes ocorridas? Como é que aconteceu o acidente? Sem muita informação técnica. Então, para a comunicação com a mídia, vocês não podem ser surpreendidos com as perguntas. Vocês têm que estar bem preparados. E aí nós chegamos no último passo, para não cansá-los tanto assim, né? Já com quase 1 hora aqui de conversa. É um passo que nós só incluímos na nossa metodologia depois de muita experiência. É acompanhar o post-release. E acredite, é um passo muito, muito fundamental. Nesse passo aí do post-release, a gente tem que acompanhar os processos de cicatrização da crise. Como é que a coisa vai cicatrizar quando a coisa acalmar, né? Como é que você vai fazer a saída do estado da calamidade, né? É o que nós estamos vivenciando agora, saindo da calamidade da pandemia, né? Quais são as coisas que vão deixando você vai deixando de usar máscaras, você vai permitindo voltar a ter teatro, etc. Redesenhar as ações em função das causas do acidente. Então, um acidente nuclear é uma coisa tão grave, certamente você vai ter que pensar em que você errou em ações técnicas e políticas em relação à energia nuclear e como você vai pensar nisso, né? E você vai flexibilizando as medidas restritivas. No caso de Chernobyl, até hoje, você só isolou a área, né? E por muitos e muitos anos, décadas, você vai deixar aquilo como está, né? Mas tem que permitir pensar já nessa saída, né? Nesse processo de acompanhar o pós-crise, também você vai voltando à retomada da vida normal. No caso da pandemia, é muito claro, né? Nós estamos nesse processo do pós-crise, né? Mas é um processo que você tem que restaurar a confiança dos públicos estratégicos. Então, se você fornecer energia nuclear, que é o caso, por exemplo, da França, e esse acidente impactou a França, porque poderia ser um acidente também na França, ou a Itália, que fornece energia nuclear para a Europa,
Então, como você vai fazer para restaurar essa confiança desse público, né? Levantar perdas e danos, mas toda crise abre uma janela de oportunidades. E você está tão preocupado em resolver a crise, você não vê essa janela de oportunidades. Okay? Então, a comunicação após a crise é divulgar a retomada da vida normal e restaurar a confiança dos públicos estratégicos. Essa é a posição da comunicação pós-crise. E aqui eu vou deixar o Marcelo Soares falar, que aqui é a dimensão internacional da crise. Você já começou a falar ali quando ele falou do impacto que a Suécia, que deu o primeiro alarme, já que a estrutura estava escondendo o acidente, né? E o Marcelo Soares sempre fala que relações internacionais você tem que ter mapas. E aí nós vamos mostrar aqui 3 mapas para você ver a importância da dimensão da Rússia nesse nosso planeta Terra. Zé Antônio, por favor. Marcelo Soares está mutado. Professor, o senhor está silenciado. Tem que clicar no microfone aí para silenciar. Perfeito, agora dá para te ouvir. O quê? Pronto, te ouvindo. Podemos? Podemos. Pode prosseguir. Professor, pode prosseguir. Não sei se dá para me escutar melhor agora. Oi? Já estamos no mapa? Estou te ouvindo, já está no mapa. Bom, eu não... Ok? Bom, entro eu aqui falando de mapa, que é um assunto favorito. Só para vocês terem uma ideia, o Itamaraty tem talvez a maior mapoteca da América do Sul. São 34 mil mapas diferentes que estão no Rio de Janeiro. E os mapas são absolutamente essenciais, ou foram essenciais, para você negociar as suas fronteiras. O êxito do Barão do Rio Branco nas negociações de limites decorreu em grande parte pelo fato da coleção de mapas que havia no Brasil. E aí a gente começa a ver o mapa como um aliado. O mapa é o nosso instrumento de ajuda, de entendimento do mundo. E antes disso, eu ainda faria uma pequena intervenção, que é o seguinte: se vocês pegarem os textos do Barão do Rio Branco, ele tem dúzias de anotações, de desenhos, mostrando mapas. O mapa, para todos nós que somos da área de relações internacionais, sejamos diplomatas ou militares ou for, o mapa é um instrumento essencial. E aí nós temos que, talvez, fazer um momento aqui de reflexão, que é o seguinte: o Brasil tem um conjunto de leis que muitas vezes atrapalha o nosso trabalho. Então, por exemplo, vamos usar alguns exemplos práticos. Houve um certo momento em que se descobriu que os aviões de narcotraficantes estavam cruzando o território brasileiro com pilotos que falavam quechua e aimará.
e, portanto, ninguém no Brasil entendia o que eles estavam falando. Muito bem, então alguém de bom senso mandou trazer os policiais peruanos para o Brasil. Imediatamente, toda a área jurídica brasileira entrou em revolta. Você não podia ter policiais de outro país trabalhando no Brasil. A Constituição não permitia. Então, acertados, mandados os policiais de volta e os traficantes continuaram voando com toda tranquilidade. Um exemplo parecido foi o prefeito de Camboriú, é um balneário muito popular dos argentinos, que convidou a polícia de Buenos Aires a mandar policiais para ajudar o tráfego da cidade. Então, em certo momento, a Polícia Federal veio perguntar ao Itamaraty se o prefeito de Camboriú podia convidar policiais de Buenos Aires. É claro que a Constituição não permite. Então, se mandou de volta os policiais. Novamente, não foi algo que facilitou, nem ajudou, ainda mais os argentinos tiveram que mandar de volta os policiais brasileiros que estavam trabalhando em Buenos Aires. Quer dizer, muitas vezes nós temos um conjunto de leis e de coisas que atrapalha, que não permite funcionar direito. E nesse momento, então, por exemplo, nós temos alguns casos em que é óbvio que nós temos que estar olhando o futuro, mas nós não conseguimos ver o futuro por causa de impedimento de legislação. Por exemplo, nesse momento, nós estamos alterando, mudando nossos sistemas de demarcação de terras indígenas. Ou seja, é o marco temporal, é isso? Agora, isso em algum momento os indígenas não vão gostar e vão protestar, como já começaram a fazer. Então, e aí? O que é que vale mais? Um texto constitucional escrito há 40 anos, ou então o fato de que você tem grupos indígenas que seguem outras leis. Você tem outro caso agora em que o problema do momento te abre uma janela para ver o futuro, que são as possibilidades de explorar petróleo na foz do Amazonas, em que o IBAMA não permitiu a Petrobras fazer essa exploração. Então, novamente, é curioso que, muitas vezes, o futuro se abre para nós. O futuro se mostra e nós, país, não somos capazes de ver o problema que vamos ter. O futuro é complicado, às vezes. E essa é uma das razões que nós tínhamos no Gabinete de Crise, uma preocupação de fazer levantamentos sobre o futuro, de tentar ver o futuro. Muito bem, então voltamos aqui onde nós estávamos, e que é a questão que vamos. Eu estou aqui sem. O que é que nós tínhamos prometido falar agora? Me ajude. Aqui qual era a sequência de mapas mundi, para a gente ver que são os vizinhos prioritários da Rússia para a gente fazer a comunicação Então, esse é aquele mapa escolares antigos, né? Em que influenciou várias gerações, que aí tem a projeção de mercado. Ele coloca a Groenlândia com aquele tamanho todo, quando a Groenlândia é o estado do Pará e Tocantins, né? Então, essa distorção influenciou várias gerações de mandatários no Brasil, por exemplo, que nós estávamos na região sul, que ficou toda pequena, né? Então, nós éramos extras ao que tudo que acontecia no norte, né? Então, nós éramos o terceiro mundo, né? Isso influenciou muito várias
os livros escolares de hoje, o Mapa Mundi passou até essa apresentação, porque a economia mundial correu para o Pacífico, né? Aí está a China, aí está o Japão, aí está os Estados Unidos. Então, o eixo econômico correu para o Pacífico. E se nós não tivermos uma forma de irmos para o Pacífico, que é um projeto nacional, fazer as estradas e ligações para os portos do Pacífico da América do Sul, nós também vamos voltar a ser uma ideia de terceiro mundo em relação ao que está acontecendo. E o terceiro mapa que nós trazemos é a visão do Polo Norte. Vejo como a Rússia está ali circundando, mas se aproximando muito do que existe no hemisfério norte. E um acidente nuclear, como o que aconteceu agora, nós estamos estudando, agora não, mas nós estamos estudando hoje, que é o Chernobyl. Vejo ali à direita a Suécia, a Noruega e a Finlândia, ali muito próximos do local do acidente. Então, mais uma vez, o mapa ele serve para a gente ter essa visão inicial do que é importante, extra-país, para nós trazermos para dentro da nossa compreensão maior do acidente. Ok, Zé Antônio, quer acrescentar alguma coisa? O caso da Groenlândia é curioso, porque todos os mapamundis, por causa da projeção de Mercator, a Groenlândia aparece como maior que a América do Sul, quando, na verdade, a Groenlândia tem o tamanho de Mato Grosso. Mas nós somos educados com essas imagens. Nós estamos sendo deformados mentalmente por essas visões. No caso, o mais curioso, o mais normal, é o caso da Groenlândia. Agora, e você tem também o problema todo da Antártica. Já falamos do Ártico e dos Rufos, e que nós também temos uns mapas da Antártica que não refletem coisa alguma, né? Você olha na Antártica, a Antártica é uma área enorme e que nos nossos mapas não faz sentido. Bom, voltando então a falar de fronteiras e mapas e coisas do gênero, em primeiro lugar também nós temos que ver as fronteiras, que é o grande trabalho do Barão, que conseguiu organizar as nossas fronteiras e assim mesmo nós ainda temos problemas de fronteira. Nós ainda temos uma ideia de que fronteira não é uma operação, mas é um lugar de ameaça do outro. Nós estivemos lá em Corumbá, visitando, e, para grande surpresa nossa, ninguém tinha ido a Corumbá, do outro lado, para ver o trem. Então, fomos, Cunhacoto e eu, para ver o Corumbá, e descobrimos que de toda a comunidade lá, de brasileiros, os únicos que iam a Corumbá eram as esposas dos militares, que iam fazer compras. Então, o outro lado da fronteira era sempre visto como algo perigoso, algo contrário. Ok? Não estou vendo o mapa e não estou escutando, mas não tem problema. Vamos. Então está bem, né? Está bem na foto. Bom, então, aquilo que o Zé Antônio falou antes, na manhã do dia... Você foi no dia 26 de abril, no dia 28 de abril, a Suécia deu alarme de que a coisa ali estava acontecendo, né? Então, a dimensão internacional também serve para isso, né? Para alarmar as crises, para o mundo todo ter uma posição em relação ao que está acontecendo. Então, já partindo para o final, quer dizer, nós fizemos todos os 5 passos do gerenciamento de crise, e para vocês refletirem quais são as consequências dessa crise, né? O que ela acarretou
de importante, né? Então, ó, aqui somente umas ideias que vocês vão poder aprofundar nos estudos de vocês, né? O acidente levantou as preocupações com relação aos reatores de fissão. Hoje o mundo está caminhando para o reator de fusão, que libera muito mais energia, né? Mas ainda hoje no mundo essa técnica não está dominada. Então, os reatores existentes já são todos de fissão, né? E eles é que estão na berlinda, continuam na berlinda, né? Então, o acidente ele provocou que houvesse uma queda de novas inaugurações de usinas nucleares, né? A própria Alemanha tentou desativar todos os seus reatores nucleares recentemente, mas com a pandemia, depois da pandemia, a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, o fornecimento de energia que é vital, sobretudo no inverno, foi enfraquecido, então ela voltou atrás em desativar os seus reatores nucleares, né? A cultura de segurança da energia nuclear soviética ficou em xeque, né? Porque o acidente aconteceu num teste que estava sendo feito para checar a segurança do reator, né? E alguns historiadores eles acham que esse acidente de Chernobyl foi tão importante, ele acabou sendo um catalisador para a queda da União Soviética. Vejo a importância de uma crise. Às vezes você não tem noção para onde vai essa crise, né? A tensão, se a crise não é resolvida, essa tensão vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e tem repercussões muito mais importantes, né? E o custo, né? O custo subiu porque há todo um custo envolvido nisso. E com as suas oportunidades que essa crise nos traz, né? Porque a gente fica só pensando na crise, do lado ruim da crise, né? Agora nós estamos vivendo a questão da inteligência artificial. Há muitos benefícios, mas há muitos riscos envolvidos. E o que a gente vê na mídia é uma preocupação muito grande com os riscos envolvidos da inteligência artificial e não falando das oportunidades que a inteligência artificial traz, né? Então, com relação a esse acidente de Chernobyl, certamente há muitas oportunidades surgiram, mas só para ter um exemplo, eu trouxe aqui uma oportunidade, né? Que esse acidente motivou a melhoria da segurança de todos os reatores projetados da União Soviética. Hoje, elas continuavam, o último dado nós tivemos em 2019, 10 reatores iguais a esse que houve o acidente ainda continuam gerando energia nuclear na União Soviética. Então, a segurança foi um fato que fez rever todas as linhas de manutenção preventiva, toda a manutenção planejada, tudo isso foi revisto e tornou mais segura a operação, né? E quais foram as lições aprendidas com a crise? Isso aqui é importante a gente sempre anotar, além das consequências, as oportunidades e as lições aprendidas em qualquer crise que vocês vão trabalhar, né? No caso de Chernobyl, os atores, todos vão aproveitar a visibilidade política e se colocar, né? A União Soviética sofreu grande pressão por esse acidente, né? Então, teve uma questão política importante. Vocês viram que os diversos setores eles têm de ser articulados para uma crise dessa dimensão. Aqui é a questão da escala mínima de acompanhamento, quer dizer, um tema doméstico, como foi um acidente interno na União Soviética, tem reflexos externos e vice-versa, né? Aqui no Brasil, pegando a greve nacional dos caminhoneiros, em 2000,
houve uma greve nacional de caminhoneiros na Argentina, e os nossos caminhoneiros, pelo fluxo do Mercosul, tomaram conhecimento do poder de uma greve nacional de caminhoneiros, e no domingo eles panfletaram os vários pontos de descanso dos caminhoneiros, e na segunda-feira o país estava parado, com os caminhoneiros todos parados, pelo conhecimento que eles tiveram de uma crise externa ao Brasil, né? A importância da comunicação social e a importância desse segmento pós-crise, né? A crise tem que ser cicatrizada. Esse é o melhor termo que nós temos com relação a que é o pós-crise, cicatrizar a crise. E aqui eu volto a vocês com aquela nosso slide inicial, né? Vocês perceberem quanto custo teve esse acidente em Chernobyl, né? Vocês perceberam que um custo político, um custo social gravíssimo, especialmente para as pessoas daquele entorno do local do acidente, o custo econômico, a União Soviética foi colocada em xeque, geopolítico, nós vimos até que alguns autores atribuem a queda do Muro de Berlim a esse fato, o custo da imagem ficou arranhada da União Soviética, a reputação tecnológica. Hoje em dia, a Rosatom é uma potência, especialmente nos reatores pequenos, mas durante muitos anos, a reputação tecnológica da União Soviética com relação à energia, a tecnologia nuclear ficou em xeque, né? E vários custos aqui. Então, vocês perceberem que toda crise tem custo. Isso aqui é importante como uma reflexão bastante fundamental, né? E lições aprendidas também em comunicações. Comunicações está sempre muito próximo das crises, né? Então, falhas em comunicações comprometem o gerenciamento de crise. Basta uma informação errada, você vai complicar a comunicação. Hoje em dia, nesse mundo de fake news, você tem muita desinformação, tem muita notícia falsa, então isso cria ruídos no gerenciamento de crise. Qualquer crise vai abarcar a imagem. Uma excelente comunicação não é suficiente para mascarar o gerenciamento de crise inédito. É o caso de você não ser transparente nas informações. E a comunicação ela afeta o comportamento dos atores envolvidos, né? Então, até a União Soviética aceitar a ajuda internacional, os atores estavam todos contrários ao que estava acontecendo. Na hora que ele pediu ajuda, atores passaram a fazer parte da solução daquela crise. E uma reflexão final, para a gente ter um período aí de conversa assim, mais próxima, vocês entenderem que cada crise é única, né? Cada crise tem as suas particularidades, mesmo a crise que se repete, ela se repete num contexto diferente, com atores diferentes. O momento em que a crise está acontecendo, um momento histórico, um momento em que o país está vivendo, um momento em que os atores estão convivendo com aquela crise. E muito importante a gente entender como que o decisor conduz essa crise. Essa assessoria é fundamental para a tomada de decisão numa situação de crise. Então, a gente agradece muito a atenção de vocês até aqui. Foi comprometido, foi 1h30 de conversa, mas acho que a gente está mais interessado agora em que dúvida nós deixamos para esclarecer agora. Então, muito obrigado. Esse é o nosso site de gestordecrise.com.br. Vocês vão ter por ele todo o acesso às mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e o curso também está nessa página. Eu convido vocês. Estaremos muito honrados vocês visitando nossa página. E aí estão os nossos e-mails para o contato. E nós desde já colocamos à disposição para
para qualquer coisa que vocês precisem de nós. Nós ficamos muito honrados com esse convite e muito felizes e alegres de estarmos aqui juntos hoje. Então, Rafael, passo a palavra para você e Marcelo Soares e eu estamos aqui à disposição. Perfeito, muito obrigado, professor. Eu que agradeço muito a presença de ambos para prestigiar a gente com essa aula. Então, que nem a gente falou, a gente vai abrir agora também para se alguém quiser levantar alguma dúvida. Eu mesmo tenho duas. Então, alguém tem alguma dúvida? Se vocês quiserem aqui na frente, que o cabo do microfone é curtinho. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Qual é o seu nome? Meu nome é Letícia. Eu sou estudante de Direito da Escola Dom Helder. Então, eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu sou estudante de Direito, mas eu já formei em jornalismo. E eu atuei no Ministério Público na época que teve o rompimento da barragem Brumadinho. Eu fiquei por parte da assessoria de imprensa. E uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com você é porque, igual vocês falaram, a comunicação social é uma coisa muito importante durante o gerenciamento de crise. Mas quando eu estava na assessoria de imprensa, o grande problema que a gente tinha era de conciliar a comunicação interna das pessoas que eram responsáveis pelas tomadas de decisão, às vezes um promotor que é responsável por, sei lá, a questão dos afetados, e como conter, às vezes, a ansiedade dos membros daquela instituição, para que eles mesmos não se coloquem, às vezes, em uma situação complicada perante a mídia externa. Porque a gente faz às vezes, um treinamento com a pessoa antes de uma coletiva de imprensa e, mesmo assim, às vezes, a ansiedade toma conta ali da pessoa. Eu queria saber qual que seria isso. Após essa ansiedade, a pessoa não tem um bom desempenho, como que o assessor deveria proceder? Obrigada. Me desculpe, mas o sinal veio muito entrecortado e eu não entendi. Você entendeu, Marcelo, a pergunta? A mesma coisa, não entendi também. Espera aí que eu vou falar um pouco mais perto do microfone aqui, vai ficar mais fácil. Vocês estão me ouvindo melhor? Agora sim. Bom dia. Meu nome é Letícia, sou estudante de Direito da Escola Dom Helder, e eu queria tirar uma dúvida com vocês. É porque eu atuei na assessoria de imprensa durante o ano do rompimento da barragem de Brumadinho, mas eu atuei no Ministério Público. E aí, uma questão muito complicada que a gente tinha em relação à comunicação social é porque as pessoas, às vezes, internamente, os promotores do Ministério Público, às vezes, eles tinham questões de ansiedade perante a imprensa. Então, às vezes, quando a gente marcava uma coletiva, eles se desempenhavam bem, mas não da forma que a gente tinha planejado, talvez, inicialmente. Quando não sai da forma planejada essa coletiva, vocês acham que deve ter qual tipo de atitude? Fazer um novo treinamento, fazer talvez uma nova coletiva depois? Como tentar lidar com isso? Olha, certamente, se deu tudo errado, eles não estavam bem preparados para a expectativa da imprensa, né? Aquilo que nós mostramos naquele slide lá, como que a imprensa se prepara para fazer a coletiva, né? Ela vai levantar todos os casos anteriores em relação àquele assunto, casos parecidos. Então, quem vai encarar uma coletiva, ele tem que estar minimamente preparado para essas perguntas, porque se ele ficar surpreendido logo na primeira, é como você falou, né? A ansiedade vai travar, né? Vai travar todo o raciocínio de quem está respondendo, né? É claro que você tem que fazer uma nova, mas é delicado, né? Porque você vai chamar uma nova coletiva porque a outra foi mal. Por que a outra foi mal, né? Então já cria na imprensa alguma coisa eles estão escondendo, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, quando houve aquele acidente da Air France, lá perto de Fernando de Noronha,
o ministro ele chamou para si ele que queria dar a coletiva de imprensa todo dia sobre o que estava acontecendo nas buscas. E ele, sem ouvir a assessoria, ele convocou a imprensa para declarar que ele tinha certeza que tinha encontrado destroços do avião, né? E, na verdade, era lixo deixado para um navio que tinha passado por ali, né? Então, o ministro, nós tivemos que falar com ele que ele estaria fora das próximas coletivas de imprensa, e você tem que pôr uma cara nova no lugar dele, né? E aí nós pusemos o coronel da FAB, que estava coordenando toda a situação e que estava melhor preparado para responder à imprensa, para substituir um ministro. Então, essa pessoa que vai substituir o líder anterior na coletiva tem que ser uma pessoa muito mais preparada, para não voltar a acontecer essa coisa terrível, que é uma má comunicação. Letícia, eu te respondi? Peraí, ela está voltando aqui. Oba, volta, Letícia, volta. Respondeu assim. O também não falou ainda. Não, eu estava anotando, é que eu deixei o caderninho na mesa. Eu tinha uma outra dúvida também, posso já fazer de uma vez? Eu tinha uma outra dúvida que é a respeito do que vai determinar um pós-crise. Porque, igual eu dei o exemplo, eu entrei no ano que teve o rompimento da barragem, mas eu entrei foi 6 meses após o rompimento, e parecia que ainda estava em crise. Eu tenho minhas dúvidas do que determina o momento pós-crise quando se fala da gente que está dentro da comunicação. Embora agora eu esteja estudante de Direito, eu vou atuar aqui hoje como a ministra das Comunicações. Eu queria saber o que vai determinar o pós-crise, se é a recepção do público externo ou se é a comoção mesmo da instituição do público interno e dos problemas que vieram depois. O pós-crise é o pós-crise, né? Quer dizer, você já está numa situação que a crise está sob controle. Brumadinho até hoje não está sob controle, né? Toda a questão de indenização, toda essa questão... Isso é um pós-crise, né? Que todos aqueles acordos que são prometidos durante a crise, eles, depois que a mídia tira o holofote de cima, eles deixam de ser importantes para quem está com compromisso, né? Então, o pós-crise é justamente manter vivo esses compromissos que foram acordados durante a crise que deixaram de existir. Então, por um lado, você está no pós-crise do Brumadinho hoje em dia, porque aqueles compromissos não foram honrados. Por outro lado, todas as questões de segurança urbana, de segurança de barragens, de soluções para o rejeito, também não foram resolvidas ainda. Então, você está no pós-crise ainda. E o pós-crise existe até o momento que deixa de existir a ameaça daquela crise. Tá? Não sei se eu fui claro para você, Letícia. Não, foi sim. Respondido. Você quer acrescentar alguma coisa? Você está mudo. Só... Você mutou de novo. Acrescentar um detalhe à resposta para a Letícia. Não são só os procuradores que têm medo de jornalistas. Os diplomatas morrem de medo de jornalistas. Literalmente. Por quê? Porque há uma tradição de que, se você fizer qualquer pequeno erro, se você responder alguma coisa que não seja perfeita, você é muito censurado, você é muito atacado. Então, as pessoas têm medo de jornalista. E quando que a regra devia ser que você tem que treinar as pessoas para fazer coletiva de imprensa. 2, se houver um erro, se houver uma pequena deficiência, você não pode, castigar as pessoas por pequena deficiência, né? Que é o que acontece. Agora, no Itamaraty, essa parte de não atacar ficou mais clara, né? Ou seja, você hoje em dia já não tem tanto medo de enfrentar jornalistas.
mas também os jornalistas nos últimos 20 anos mudaram. Anos atrás, o jornalista era quase que um funcionário do governo. Hoje não mais. Hoje ele vai com uma atitude muito mais agressiva. Ele vai com uma atitude muito mais dura. Por vezes, eu vejo algum desses programas de televisão e que o jornalista me dá a impressão que é ele o ministro do Estado. Ele é que sabe das coisas e ele que está comandando o governo. Né? E aí você, então, tem um confronto entre jornalistas e governo, às vezes, é muito desagradável, é muito complicado. Mas isso faz parte do momento atual, né? Faz parte do momento atual. Com certeza. Acho que minha pergunta era só essa mesmo. Obrigada. Obrigado a você, Letícia. Vou chamar o próximo aqui. Fala no microfone. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Ana Carolina, eu faço Direito na UFMG e o senhor tinha falado sobre a comunicação, no caso aqui, da União Soviética para com os outros países, sobre não negar. Mas, assim, seria melhor construir uma narrativa assumindo a culpa ou não negando, mas tentando desviar de alguma forma, mudando a narrativa de certa forma, mas sem esconder a verdade. Obrigado, Ana Carolina. Esse é sempre o melhor caminho, né? É o da transparência, né? Você tem que ter transparência com relação ao que aconteceu e ser verdadeiro em relação a que providências você está tomando. Fazer tudo ao contrário disso, você esconder o fato e você mentir nas providências, claramente a mídia, em pouco tempo, ela vai desmoronar todo o seu trabalho de comunicação. É um risco muito grande. A gente acha que é fácil enganar, né? Mas não é. Não é fácil. Nem nas nossas relações pessoais é fácil, né? E cada vez mais difícil de fazer isso, né? Macedo, alguma coisa? Macedo? Macedo, está no mudo de novo. O exemplo de Chernobyl, o caso mais extraordinário, é que o Gorbachev praticamente se recusou a acreditar que tinha havido um acidente. Aquilo não era simplesmente possível. Só que na União Soviética daquela época era mais fácil. Você mandava prender o jornalista, que é uma solução muito mais prática. Né? Mas foi preciso o mundo inteiro mostrar a radiação correndo pelo mundo para ele mudar de posição e pedir ajuda. Foi o que ele fez. Ele pediu ajuda do resto do mundo para controlar a crise. Né? Entendi. Muito obrigada. Obrigado a você, Carolina. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Amanda, atualmente eu faço curso de Ciências do Estado na UFMG. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao tempo e à disponibilidade dos senhores de dar esse workshop, que foi muito edificante para todo mundo, acredito. E a minha pergunta é mais para o Márcio Soares, que eu tenho interesse na carreira diplomática, e eu queria saber como que ele chegou no gabinete de crise, porque é uma área que eu tenho muito interesse, e eu gosto muito dessas questões de segurança, crise e etc. Então, eu queria saber como que ele conseguiu chegar nesse gabinete e permanecer por tanto tempo. E também, porque é uma experiência muito engrandecedora para a carreira, né? Muito obrigada. Bom, vamos lá. Normalmente, eu não conseguiria ficar 13 anos na presidência.
normalmente eu não ficaria 13 anos na presidência da República. Agora, era um trabalho tão interessante que eu pedi para ficar, eu continuei pedindo para ficar. E até hoje eu tenho a melhor memória, a melhor lembrança disso. Agora, como é que eu fui parar lá? Aí são os acidentes de carreira, né? São os acidentes de carreira. Estava sendo montado o gabinete, eles estavam precisando... Já tinha um militar, e tinha um da Marinha, e estava precisando de um diplomata. Eu estava interessado, por acaso conheci as pessoas que estavam lidando com isso e fui para lá. Mas, quer dizer, eu não saberia te dizer como chegar no gabinete de crise hoje. Ainda mais que ele não existe, né? Ele está desativado. Ana, só para você ter uma ideia... Muito aflito. Se houver um certo tipo de problema, ou você tem um gabinete de crise com capacidade de reagir, ou você vai ter problemas graves. Né? Só para você ter uma ideia, Ana, aquela ideia da multissetorialidade que a gente foi percebendo que a gente precisava ter gente de vários setores no nosso gabinete de crise. Então, esses 20 assessores que eu mencionei antes, você ali tinha as 3 Forças Armadas representadas, o Itamaraty, nós tivemos 2 diplomatas trabalhando ali no gabinete, nós tínhamos oficiais de inteligência da BIM, nós tínhamos engenheiro nuclear, nós tínhamos engenheiro logístico, nós tínhamos advogados, claro. Então, a gente montou um gabinete com gente que poderia ter uma visão diferente sobre esse tema. Tá? Então, ele foi montado assim, e a gente trazia... O que esses 20 não tinham como referência, nós tínhamos o poder de convidar a vir trabalhar com a gente durante o período da crise. Nós tivemos, por exemplo, lá no Vogel, né? O antropólogo. Ele foi fundamental quando teve o terremoto no Haiti. É uma história até muito interessante, que você imagina, 300 mil pessoas mortas, como é que você enterra 300 mil pessoas, né? Então, a Minustah, que era o batalhão brasileiro, começou a abrir grandes valas e enterrar as pessoas. Né? E ele, como antropólogo, ele alertou que, pelo ritual as pessoas tinham que passar pelo processo de ritual voodoo antes de serem enterradas. E não deu outra coisa, né? Os parentes todos estavam retirando, desenterrando os mortos. Então, veja que qualquer profissão é muito importante num gabinete de crise para solucionar a crise. Você tenha sucesso. Mas em qualquer lugar onde você estiver, certamente, se você tiver noção de gestão de crise, você fará diferença nessa instituição ou nesse lugar que você estiver trabalhando. Acho que esse nosso curso são 8 horas, são 8 módulos. No total, são 8 horas que você só tem que assistir. E você ganha um certificado de gestão de crise e pode fazer diferença num primeiro emprego, num primeiro trabalho, num concurso que você vai prestar. Eu acho que nós vamos ficar muito felizes de ter você conosco e talvez seja útil para você. Ok, Ana? Muito obrigada. Posso contar a história do Abel? Pode sim, professor. Olha, o antropólogo que veio se juntar a nós... Deixa eu ver, espera aí que eu estou atrapalhando. Pode prosseguir. Ok, não, é só dar uma... O que aconteceu? O que o antropólogo faz no gabinete de crise? Ele era um professor graduado, sênior, tinha sido diretor de curso, etc. E ele quis fazer um trabalho sobre o gabinete de crise e pediu para passar 6 meses lá. Então, os primeiros dias que ele passou,
ele realmente foi inútil, porque ele só conseguia contribuir com informações bibliográficas, né? Mas, rapidamente, um homem inteligente foi ajudando, e quando aconteceu o terremoto, ele já tinha saído do gabinete de crise e foi procurar os professores que eram especialistas em religiões do Haiti e nos informou o que tinha que fazer. Foi um caso extraordinário de um professor universitário comandando tropa em campo. Ou seja, ele escreveu um papel, o papel foi lido por todos que estavam no Haiti e obedecido como instrução. Um raríssimo caso de um professor instruindo tropa no campo. Perfeito, professor. Muito obrigado. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Elisa Brasil, eu sou estudante de Direito da PUC Minas. Minha dúvida é em relação a divergências em relação à resolução da crise, quando acontecem divergências dentro do próprio gabinete. Como é que vocês resolvem quando várias pessoas dão várias ideias diferentes e as pessoas discordam umas das outras? Porque eu acredito que isso irá acontecer, por exemplo, nessa simulação, assim como aconteceu em diversos gabinetes que eu já fui. Eu queria dicas para a gente conseguir chegar em um consenso em relação à resolução. Além disso, eu gostaria também de uma dica considerando que a gente se encontra no cenário de um governo totalitário, em que nossas ações e discordâncias podem gerar até mesmo a morte de alguns ministros aqui dentro. Obrigado pela sua pergunta, né? Quer dizer, o quadro que vocês estão vivenciando é um quadro de exceção, né? Quer dizer, manda quem pode, né? Mas aí tem o risco de não haver um contraditório, né? A divergência não acontecer. E todos os ministros concordarem com o que o mandatário colocar como resposta, né? E o risco começa desde ali do que o Marcelo colocou, ele não acreditar que o acidente tinha acontecido, né? Se você nega a existência do fato, né, você já está numa situação muito complicada, né? As divergências, elas são sempre bem-vindas, viu? E aí o trabalho do gestor de crise é fazer com que a articulação faça aproximar as divergências de uma solução que pode ser uma terceira ideia. Então, se são duas ideias que estão se opondo, uma terceira ideia vai ser a solução para aquele problema, né? É um trabalho que, às vezes, dura muito tempo. E não é obrigatório que haja um consenso, né? Chega um momento que o tempo está lutando contra você, você tem que tomar uma decisão. Lembre-se, naquela nuvem de incertezas, mas uma tomada de decisão tem que acontecer. Se com o decorrer do tempo essa decisão não resultou na solução da crise, você volta todo o processo para buscar uma nova solução. Não é demérito nenhum nisso. Por isso que o processo ele é regenerativo o tempo todo, você recicla o tempo todo, né? Em uma reunião, às vezes as pessoas ficam caladas e quem está articulando entende aquele silêncio como uma concordância. Isso é muito perigoso. Às vezes eles estão calados porque não foram estimulados a colocar a sua opinião, né? No caso de vocês que são ministros, a gente teve que criar redes paralelas para que o representante do ministro que ia na reunião ele pudesse colocar nessa rede a sua experiência pessoal em relação àquele assunto. E muitas vezes era divergente da opinião oficial que ele representava de seu ministério na reunião, né? Então, nas reuniões que a gente fazia, você imagina, né? Num governo que tem 33 ministros, se você for falar de bolinha de gude, você vai ter 17 ministérios representados na reunião, né? Então, essas divergências eram muito frequentes e o processo era esse. Você vai dando a palavra, vai buscando sim ou não, até que em algum momento
há um consenso. Há situações que a gente não tem a solução, né? Por exemplo, nós, durante 5 meses, nós gerenciamos uma greve da Polícia Federal, porque a solução única era aumento de salário. A gente não tinha como resolver isso, não estava na nossa alçada resolver isso. E durante 5 meses nós ficamos reunindo até convencer a Fazenda ou o planejamento de dar uma solução para esse problema, né? Com o tempo, a solução aparece, mas é um trabalho de garimpar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Marcelo Soares, tem algum comentário sobre? Não, sobre essa pergunta, não. Eu teria um outro comentário que talvez valha para todas essas perguntas, que é uma coisa que nós, às vezes, temos até um pouco de vergonha de mencionar, mas é que as ordens não são necessariamente cumpridas. Você está na presidência, no topo do poder, o presidente dá uma ordem e a ordem não é cumprida. É muito comum você ter situações em que ordens, ou de ministro, ou do próprio presidente, não são cumpridas. Se algum de vocês tem interesse, existe um livro, que eu não sei se já está traduzido para o português, que chama Yes, Minister, quer dizer, sim, ministro, que é sobre como funciona, é uma comédia, como funciona o governo inglês, e de como a burocracia desobedece às ordens. É um dos livros mais extraordinários que existe e é uma lição de como lidar com o dia a dia da burocracia. Mas é uma das coisas que às vezes são terríveis. Por exemplo, houve um projeto que tem um laboratório nível 4 para fabricar reagentes, ou seja, esses produtos que nós estamos importando da China hoje. O Ministério da Saúde, apesar de ter uma ordem explícita do presidente Fernando Henrique de levar à frente o projeto, não levou à frente o projeto. E como é que você não leva à frente uma ordem do presidente? Você manda fazer um estudo, você manda fazer uma consultoria jurídica, pede uma... Ou seja, há 20 maneiras de obedecer legalmente uma ordem. Pede recursos, né? Pede dinheiro. Pede dinheiro, etc. Então, hoje em dia, nós não temos os reagentes que precisamos para fazer as vacinas, porque naquela época alguns funcionários burocratas acharam que era bobagem, era melhor importar. Ok. Perfeito, professor. Eu vou ter que encerrar a nossa palestra aqui, o pessoal já está me cobrando para a gente encerrar, e aí eu vou deixar disponível o e-mail de vocês dois nos nossos grupos aqui, para caso alguém tenha alguma dúvida, encaminhar diretamente e que possa ser resolvido direto por e-mail. Professor, não sei se o senhor me autoriza também a compartilhar esse slide com o pessoal. Claro. Então, perfeito, então. Eu vou compartilhar com todo mundo. Tudo nosso. Beleza. Então é isso. Agradeço muito, comandante e embaixador, por disponibilizar esse tempo para responder nossas dúvidas, agregar muito a nossa simulação, agregar também a vida acadêmica de vários aqui. Eu já ouvi 3 vezes desde que a workshop começou de que vão comprar o curso do senhor. Então, assim, agregou muito. Oi? O curso é baratinho, é mesmo. Não, super acessível. R$200. Sim, não, super acessível. E o livro também, eu vou mandar o link lá depois. O livro estava na promoção na Amazon esses dias. Então, assim, só agregou. Eu agradeço imensamente a presença dos dois, o tempo despendido. E eu acredito que vai acrescentar muito, não só na nossa simulação, mas também na carreira de muita gente aqui. Beleza? Beleza, obrigado. A gente aqui se sente honrado com o convite, prestigiado pelo convite. Foi muito bom estar com um pessoal assim tão bacana, tão interessado nesse assunto. Né? Zé Antônio, alguma coisa? Faço minhas as suas palavras. Saudades desses encontros que nós temos aqui. Sempre muito bom. Perfeito. E em breve vamos providenciar aí um presencial. Vamos conversando com o FMG. Tá ótimo. Isso sim. Beleza? Combinado. Estamos à disposição. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Bom almoço. Vocês têm esse hábito ainda, né? Tem que parar a gravação, né?